Graças e paz a todos. Hoje eu gostaria de trazer para a nossa reflexão um texto que está lá em Isaías 5, do versículo 20 ao 24, que diz assim: Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em sua própria opinião. Ai dos que são campeões em beber vinho e mestres em misturar bebidas, dos que por suborno absolvem o culpado, mas negam justiça ao inocente. Isso, assim como a palha, é consumida pelo fogo, e o restolho é devorado pelas chamas. Assim também as suas raízes apodrecerão, e as suas flores, como pó, serão levadas pelo vento. Pois rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos, desprezaram a palavra do Santo de Israel. Já tem algum tempo que eu estou querendo trazer uma reflexão sobre essa inversão de valores, que existe aí nos dias atuais, na sociedade hoje. Mas eu confesso que eu estava pensando, orando a respeito, porque não deixa de ser um tema sensível, A gente vai falar aqui de justiça e injustiça, de autoridade, porque quem inverte os valores aqui são autoridades, São pessoas constituídas para governar o país, É a imprensa, Aqueles que têm o poder e o domínio da informação, esses que levam o povo a inverter as coisas, Começar a crer que o mal que é bom, e o bem é mal. Mas essa semana, com o acontecido aí com o pastor Jorge Linhares, que é o pastor presidente, fundador da Igreja Batista Getsemane de Belo Horizonte, é uma coisa absurda, Então a pergunta aqui da nossa reflexão é essa: qual foi o crime que o pastor Jorge Linhares cometeu? Na Bíblia King James, diz assim: Deus, portanto, criou os seres humanos, à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Está lá no início de Gênesis. E na João Ferreira de Almeida, a mesma passagem diz: Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. E no Novo Testamento nós podemos ver em Mateus 19. E Jesus explicou: Não tendes lido que no princípio o Criador os fez homem e mulher? Jesus reafirmando aqui que na criação Deus criou o homem e criou a mulher. E Marcos também diz: Entretanto, no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Em 1 Coríntios: O homem, contudo, não deve cobrir a cabeça, visto que ele é a imagem e a glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Homem e mulher. É isso? Então a pergunta que nós colocamos aqui na nossa reflexão é essa: qual foi o crime que o pastor Jorge Linhares cometeu? A igreja a qual o pastor Jorge Linhares é o presidente ali, é uma igreja hoje muito grande em Belo Horizonte, Tem mais de 60 mil membros, assim, mais de 300 pastores, um ministério muito grande. E o nosso pastor, o pastor Orlando, nesse domingo, na nossa escola bíblica, ele falou assim, uma coisa assim, muito interessante, muito interessante. A princípio a gente podia pensar o seguinte: por que o pastor Jorge Linhares não pega os seus 60 mil membros e leva para a porta do fórum, para onde ele foi chamado lá para se explicar, Ele poderia fazer isso? Eu te garanto que grande parte desses 60 mil iriam para lá, Mas essa é a resposta que o cristão tem que dar para a injustiça cometida pelo mundo? De maneira nenhuma. Então foi uma mensagem assim, muito interessante que o nosso pastor nos trouxe, que está lá no livro de Salmos, no 78, de 5 a 7, que diz: Porque ele estabeleceu o testemunho em Jacó
e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais, para que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, os filhos que nascessem, os quais se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança, e se não esquecesse das obras de Deus, mas guardasse os seus mandamentos. Isso quer dizer o seguinte, que ao invés da gente ir para a porta do fórum, ou ir para as ruas em passeata, exigir respeito com a nossa opinião cristã, respeito com as coisas da Bíblia, as coisas de Deus, a gente tem que ir para dentro das nossas casas, ensinar nossos filhos qual é o caminho que eles têm que andar. Né? Ensinar nossos filhos quem é esse Deus, não é isso? Porque amanhã não vai ser a justiça, não vai ser um promotor, Ministério Público, que vai determinar para nossos filhos o que é o certo e o que é o errado. Ele não vai conseguir transformar no coração dos nossos filhos o bem e mal. Não é isso? Então o nosso trabalho é o que está falando aqui. É passar para os nossos filhos, é a nossa obrigação, tá? A verdade de quem é esse Deus, o que é esse Deus. Que quando Deus criou nosso filho, Ele criou ele homem. E quando Deus criou a nossa filha, Ele criou a mulher. Então o pecado do pastor Jorge Linhares, e de todos os pastores, todos os cristãos do Brasil, é simplesmente crer na Bíblia, acreditar na Bíblia, não é isso? E acreditar na ciência, porque a ciência não tem nenhum livro médico aí, não sei qual é a especialidade aí, biologia, sei lá, vai dizer ao contrário, existe homem e mulher. Qualquer coisa diferente disso é a criação dos homens, a vaidade dos homens, é a concupiscência da carne dos homens. Isso aí não tem a menor dúvida. Então, nós somos solidários, sim, com o pastor Jorge Linhares. Eu tenho certeza que lá, na justiça, onde ele foi chamado, simplesmente porque ele não prega ideologia de gênero na escola batista, a qual ele está na frente, e nenhuma escola batista ou de cunho religioso cristão vai pregar uma aberração dessa. Não é isso? Por isso que eu comecei dizendo que isso é um tema sensível hoje em dia. Porque aqueles que pensam diferente da Bíblia, da palavra de Deus, eles usam de todos os meios, todas as formas, para poder calar o povo de Deus. Ou para até tentar reverter na mente das pessoas, e principalmente dos cristãos, que a Bíblia está errada, não é isso? Porque hoje a gente vive uma geração em que os valores éticos e morais assim, e sociais também, eles são totalmente contrários aos valores daquela geração anterior, antiga, uma geração que tinha temor a Deus. Hoje em dia, a norma, a tônica desse mundo é a depravação moral e ética. É isso? E quando você se esforça para ser uma pessoa boa, uma pessoa sociável, agradável, que quer o bem das outras pessoas, você é chamado de bobo, de otário, não é isso? De radical, de religioso radical, não é isso? Então a gente não tem que se preocupar com isso, tá? E nem que isso venha nos enfraquecer, nem fisicamente, nem moralmente, e muito menos espiritualmente. Porque a televisão, a mídia, ela vai tentar a todo custo a reverter as coisas, a querer mudar a sua opinião, o seu entendimento das coisas. E grande parte da sociedade a gente vê que já está nesse caminho. A inversão de valores é total. Hoje, o bem é mal, o mal é bem. O homem virou mulher, a mulher virou homem. É isso que eles estão querendo dizer. E querem impor isso através da força. E tem até uma aparência assim legal, Eles tentam dar uma aparência legalista para isso. Por isso que eu costumo dizer, todo legalista é um hipócrita, Todo legalista. Não é só na lei secular do mundo, não. É nas leis de Deus também. Se você quer só viver abaixo da lei, você vai ser um hipócrita, porque você não vai conseguir viver aquilo que você prega, aquilo que você acredita.
Então, eles, através aí da mídia, da retórica, né, eles tentam manipular, sabe, as multidões, os povos, né? Então, eles se introduzem lá na política, nas religiões, dentro das igrejas, nos grupos, né? Esses grupos aí sociais de amizade na internet, e ali eles começam a trabalhar, né? E outro alerta que foi dado na nossa igreja é que eles estão, inclusive, adquirindo os grandes grupos escolares, né? Grupos de ensino, para começar ali esse trabalho ali devagarinho na mente, né? Das crianças, das pessoas ali. É isso? Então hoje, com esse individualismo, né, que eles tentam colocar no homem, né, que o ego, né, que você pode, através de você mesmo, do seu esforço, daquilo que você faz e produz, que você vai alcançar todos os seus objetivos, né, eles começam a inflamar o ego. E quando inflama, o homem inflama seu ego, todas as suas paixões, né, começam a aflorar. E aí a concupiscência começa a trabalhar ali. Você quer experimentar mais, você quer conhecer mais, né? Então vem os vícios, né? Vem aí as inversões de valores. Só o bem, só as coisas normais já não te satisfazem. O seu ego quer mais, a carne está sempre querendo mais. A gente vê aí que no passado a gente tinha assim, menos necessidade de coisas, né? Assim, um jovem de 20 anos, 21 anos, na década de 50, de 40, ele tinha muito menos conhecimento do que um garoto de 8 anos, 7 anos tem hoje. Então esse garoto hoje, ele quer sempre mais, quer conhecer mais. Ele não fica mais satisfeito com aquilo que está na mão dele, né? Hoje seu filho faz 2 anos de idade, você dá um celular na mão dele. Então ele tem acesso ali a tudo quanto é tipo de informações, coisas boas e coisas ruins. Tudo quanto é depravação humana está ali. Então ele vai crescendo e ele vai querendo, sempre querendo mais, querendo conhecer mais, né? Porque é o ego dele vai sempre pedir mais. Por isso que a palavra de Deus, ela sobrevive na simplicidade, né? E na simplicidade dos humildes. É isso? Ela é bem clara em relação a isso, né? Então que toda essa tentativa aí da mídia, né? Que tenta reverter a nossa mente, aprisionar a nossa mente ali, que não venha nos dominar, porque a gente, agora nós temos a mente de Cristo, a mente de Cristo, não é isso? Então, a gente tem que ser fiel ao nosso Deus, né? Porque o verdadeiro cristão, ele é diferente, ele não está aqui para agradar o mundo, ele quer ser agradável ao Senhor Jesus, né? E a gente tem que ter bem em mente, uma passagem que está lá em Provérbios 6, se eu não me engano é o Provérbio 6, que diz que 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a alma dele abomina, né? Que são os olhos altivos, a língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, e o coração que trama projetos iníquos, né? E os pés que se apressam a correr para o mal, não é isso? Então, a gente tem que ter sempre em mente isso, né? O nosso caminho é um caminho de luz, Jesus. Não é caminho de trevas, porque a tendência do homem sem Deus é caminhar para o pecado, é caminhar para o mal, para as trevas, né? A gente sabe disso, né? Um homem que não tem Deus no seu coração, ele só maquina o mal. Os seus pés são rápidos para se dirigir para o mal, para o pecado. Nós não somos desse mundo, nós não pertencemos a esse mundo. Esse mundo nos odeia, né? E de que maneira que eles vão nos destruir? Destruindo a nossa fé, nossas convicções. Essa citação, né, não sei como é que é o termo aí, jurídico aí, né, mas isso aí que o pastor Jorge Linhares recebeu, ele é obrigado a ir lá se explicar, sendo acusado até de homofobia. Só por dizer que só existe homem, só existe mulher, eles querem dizer que então ele quer que o homossexual morra. Eu garanto que o seu pastor Jorge Linhares não quer que aconteça nada com os homossexuais. A única coisa que ele realmente vai querer na vida do homossexual é que eles se arrependam dos seus pecados e se voltem para Deus, se voltem para Cristo. Tenho certeza que todo pastor, a única coisa que ele quer que o homossexual faça é se arrepender das suas práticas pecaminosas, como qualquer pecador, e se arrependa dos seus pecados e se volta para Jesus, né? Porque Cristo falou de homossexual na Bíblia?
Não falou por quê? Porque é um pecador como qualquer outro pecador, né? Inclusive, se você vê lá nas passagens do Novo Testamento que fala do homossexualismo, está junto com glutonaria, com aqueles que roubam, com os furtadores, com os adúlteros, né? São todos, estão no mesmo pacote do pecado. O pecado homossexual ele é mais evidente justamente porque eles fazem mais barulho. Quem rouba, rouba calado, né? Quietinho, não quer que ninguém saiba. O adúltero é a mesma coisa. Ele vai praticar lá o seu pecado dentro de 4 paredes, trancado, para que ninguém saiba. E parece que o homossexual tem esse prazer, né? Expor o seu pecado para o mundo, na cara da sociedade, joga na nossa cara. Por isso que é mais evidente você fala mais no homossexual. Mas o pecado dele é igual ao pecado de qualquer um, qualquer pecado, né? Mas eles querem impor a sua vontade, né? O adúltero lá não quer que eu seja adúltero, o que rouba lá talvez não quer que eu seja ladrão, porque é mais um concorrente para ele. Mas o homossexual parece que tem prazer que todos, né, sejam homossexuais. Aí que está o grande problema. E qualquer um que venha falar que essa prática é pecado se torna um inimigo, né? Eles dizem que querem exterminar, matar eles. Ninguém aqui quer matar ninguém. A gente só quer que você se, né, converta dos seus maus caminhos, você se arrependa dos seus pecados. É isso? Então lá em Colossenses diz: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Né? Em 1 Tessalonicenses, evitai que alguém retribua a outro mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Ninguém deseja o mal do homossexual. Ninguém está desejando o mal do homossexual. Pelo contrário, a gente quer o bem dele. Quer que ele tenha a vida eterna, ao lado de Jesus. Ele só vai poder alcançar isso se ele se arrepender dos seus pecados. Todos os pecados. Porque provavelmente, como todo homem, ele só não tem esse pecado. Ele tem outros pecados também. Todos os homens têm vários pecados, né? Então a gente tem que tomar cuidado, porque em 2 Timóteo já nos alerta lá. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados, porque eles se acham muito inteligentes, muito sábios, né? Espertos, né? Antigamente se falava, né? Malandro, né? Muito malandro. Hoje é esperto. E acha que está enganando todo mundo. Eles estão sendo enganados, sendo usados. E usados por quem? Pelo inimigo do cristão. Sendo enganado por Satanás. Não é isso? Então que a palavra de Deus, os valores cristãos, seja o nosso norte, né? Seja o nosso guia, para que a gente possa chegar em Jesus, né? Porque Jesus é o nosso veículo que vai nos levar para o céu. Não é isso? Então, quais são os nossos valores, né? A gente acredita em tudo que é colocado aí, né, na sociedade? Então, não. A gente só crê numa coisa, na palavra de Deus. Então, nossa oração é que o Senhor não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, né? Do mal que está nesse mundo. Então, qual é o pecado e o crime do pastor Jorge Linhares? Acreditar na Bíblia e pregar a palavra de Deus. Que nós, nesse momento, fiquemos em oração, né? Para que o Senhor dê sabedoria ali e livramento para o pastor. E que isso aí sirva, né, como uma mensagem, sirva como um alerta, né, de que não importa as consequências, mas que nós mantemos firme a nossa fé no Senhor Jesus e na palavra de Deus. Amém? Fiquem todos com Deus.